terapia, nos seus eventos, em tudo que você faz, né, e compartilha. Mas eu queria deixar um testemunho de como que isso, na prática, Uhum, tá falando mudou a por minha agora. vida, sabe? Essa forma como você trata, cuida das pessoas, como você transmite seu conhecimento, mudou a minha vida. Assim, não só pela terapia, mas pela sementinha que você plantou em mim do alto com L, no caso. Nos dois casos, né? No autoconhecimento e no conhecimento do alto. Então, Bárbara, para facilitar a visualização delas, tenta trazer exemplos específicos do autoconhecimento, ou seja, das coisas que diz respeitam a você descobrir qual eram as suas necessidades que não estavam sendo atendidas e como que você conectou isso com o conhecimento do alto com L com relação à sua conexão com Deus. Então, o autoconhecimento, eu tinha muita dificuldade em pensar em mim, abrir agenda para mim, em gastar dinheiro comigo e não com os filhos, em cuidar de mim mesmo, achando que podia estar priorizando outras coisas. E esses 3 anos de terapia me fez ver que eu precisava desse autoconhecimento e desse autocuidado para melhorar, né? Para ser quem eu realmente gostaria de ser. Então mudou muita coisa, mudou a forma de eu me alimentar, pela Nutra que você indicou, inclusive, a Jennifer, mudou a forma de me exercitar, eu passei a me exercitar e não fazia isso antes, passei a abrir espaço na agenda para sair, para me divertir. Então, isso mudou. Então, o autoconhecimento trouxe essa possibilidade, o autoconhecimento me fez enxergar que o autocuidado era importante e não era um acessório, não era alguma coisa que eu deveria fazer depois que eu cumprisse todas as minhas obrigações. Que as coisas andavam em paralelo. Eu acho que o grande problema é esse, você achar que tem muita coisa para fazer antes de cuidar de si mesmo. E, na verdade, as duas coisas têm que andar juntas. E nessa caminhada, em muitos momentos eu falava assim, mas não tem solução, mas não tem saída, mas não tem como mudar. E você o tempo todo mostrou a importância, aí sim, do alto com ele, né? De você ter fé, de você acreditar no sobrenatural, de você saber que você é a filha do pai, que por isso você basta pedir e você merece. E, enfim, aí isso tudo junto mudou bastante a minha vida. Nossa, que lindo, Bárbara. E é esse processo mesmo, de quanto mais a gente tem clareza do que a gente quer, a gente vai enfrentar os obstáculos que são naturais da vida. E às vezes esses obstáculos, eles podem gerar sentimentos que nos desestabilizam. E além de estar cuidando da parte psicológica, muitas vezes com terapia, com a medicação, com exercício físico, isso só não é o suficiente. Então, o sobrenatural, ele entra para te dar esse conforto, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se as coisas ainda não se resolveram é porque tem um propósito maior para ser alcançado e que só que se ainda não está tudo bem é porque ainda não terminou, e isso só é possível por meio da fé e da esperança. E quando você começa a estudar um pouco a doutrina, você percebe que a fé, o amor e a esperança, eles são virtudes que são chamadas de virtudes teologais. O que quer dizer virtudes teologais? É que elas são próprias de Deus. Então, você só vai ter essas virtudes não pelas forças humanas, mas pela intervenção divina, por meio do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando a gente diz que a gente tem pouca fé, porque eu não acredito em Deus, isso é porque você ainda não foi, de alguma forma, tocado. E isso pode ser alterado. Tanto é que quando eu tenho pessoas que gostariam de ter essa fé que eu tenho, eu falo para elas exercitarem por meio da leitura,
por meio da prática de uma religião e que elas não precisam fazer isso pela fé. A fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Então, a Bárbara, ela me permitiu ver várias fases dela como uma buscadora de Deus, né? Aquela fase em que ela se questionava, mas por que que Deus deixa acontecer coisas ruins com pessoas boas, né, Bárbara? E você começar a entender, aí eu já vou jogar para o time da psicologia, que existe um sofrimento inevitável na vida, que é Viktor Frankl sempre trouxe essa bandeira, que foi um grande neurologista que passou pelos campos de concentração, que ele dizia que a vida, para ter sentido, você tem que aceitar o sofrimento inevitável. Então, assim, todas as pessoas que hoje não trabalham o autoconhecimento e elas estão vivendo no piloto automático e elas não querem ter nenhum tipo de desconforto, de sofrimento, porque acreditam que é possível viver uma vida só de prazeres, essa pessoa ela está tendo um erro biográfico, né? A vida dela não vai dar certo porque ela não vai ter sentido, ela vai se frustrar, porque o prazer, em algum momento, ele deixa de ser algo que você deseja. É só você pensar na sua comida favorita. Imagina que você está seca para comer aquele prato dos seus sonhos, né? Uma macarronada, um acarajé, seja lá o que você goste muito. Aí vamos fazer um desafio. Comer esse prato de manhã, tarde, de noite, já que é o que você mais gosta, né? Durante 7 dias. O que que vai acontecer? Automaticamente você vai ter uma perda do prazer, né? Então, toda a narrativa humana que busca ter uma história onde o prazer seja a sua meta central de vida, essa narrativa humana vai ser frustrada. Então, qual é a narrativa humana que faz a vida da gente ter sentido? É a narrativa do serviço, é a narrativa da proteção, é a narrativa do aprender e do ensinar. Essas narrativas você vê nas histórias dos grandes santos, dos grandes heróis, das pessoas que se destacaram no mundo. Agora, as pessoas que só buscaram satisfazer as suas próprias necessidades de acordo com a necessidade do seu umbigo, essas pessoas elas não deixaram um legado, uma marca, né? Então, é importante a gente saber que tudo na vida tem um momento e um propósito. A gente vai ter o nosso autocuidado, mas nem sempre o nosso autocuidado vai ser gostoso. Às vezes, o nosso autocuidado vai ser justamente dizer não para uma coisa que a gente quer muito, como um doce, ou então ficar até mais tarde na cama, né? E conforme você vai tendo autodomínio, você vai ficando mais forte, mais saudável e mais virtuoso. Então, por isso que cuidar de si não é uma coisa que é meramente estética, meramente fútil, né, para a pessoa ficar mais bonita. Não. Cuidar de si é uma forma também de buscar a santidade, de buscar ser mais semelhante a Deus, né? Por quê? Porque uma vida desordenada é uma vida sem controle, aonde você não tem controle para comer, não tem controle para beber, não tem controle para dormir, ou seja, a coisa vira uma zona. Então, quando você une o conhecimento de Deus e das virtudes, o que ele espera de você, com o conhecimento da psicologia, como aprender a lidar com os seus impulsos, com as suas necessidades desordenadas, aonde você acaba querendo coisas que fazem mal para você e tendo comportamentos destrutivos e autossabotadores, com a fé, com a esperança, você se torna muito mais potente, né? Então, o objetivo dessa palestra hoje aqui é o seguinte, aí eu pedi papel e caneta para vocês. É vocês detectarem quais são os elementos, né, de desafio que você tem para mudar. Em qual é a área da sua vida que você precisa de uma força sobrenatural para abandonar um velho hábito,
porque você, pelas suas próprias forças, não está conseguindo. Então, faz esse autoexame. Não precisa falar que eu estou vendo que esse modelo de encontro ele deixou vocês mais introspectivas, não tem problema. Então, anota aí no caderninho, né? Quais são as coisas que entra ano, sai ano, eu me comprometo comigo mesma, falo que vou fazer, e quando chega no final do ano, a coisa está igual ou pior. Qual é essa coisa? Anota aí. E aí, eu vou pedir para você imaginar como que você gostaria que essa coisa tivesse sendo resolvida, né? De que maneira você gostaria que essa coisa tivesse sendo resolvida? E qual é o primeiro passo que você pode dar para estar resolvendo essa situação? Lembrando daquela frase de São Francisco de Assis: comece fazendo o possível, avance para o que é necessário, e quando menos tiver, menos imaginar, está fazendo o impossível. Todo mundo conseguiu encontrar algum calcanhar de Aquiles? Ana Cláudia, quer compartilhar com a gente qual é o seu calcanhar de Aquiles? Tá fechado o microfone. Então, Fábio, é, de cara, quando a pergunta, bom dia, cheguei atrasadinha, mas veio para pegar, e essa pergunta é ótima, porque o exercício físico é algo que eu me cobro, que eu preciso, todos precisam, assim, a atividade física é algo recomendável, né? Sempre por todos os médicos, e eu começo, e porque eu me lembro de, e me preocupa isso, que quando você fala, assim, diante da fé, do entendimento que eu tenho de fé, de Deus, da minha importância aqui na Terra, eu me entendo como matéria e espírito. Então, eu sei o quanto eu me empenho em relação ao meu lado espiritual. Ah, isso eu tenho certeza que eu estou em dia, e tenho sempre a preocupação de despertar, agradecer a Deus pela minha vida Mas aí é que e tá. me doar, mas O cuidar conhecimento do corpo. o conhecimento do alto que eu quero proporcionar para você, muitas de vocês já têm uma vida religiosa estabelecida, uma espiritualidade ativa. Mas eu estou querendo que você conecte isso com o seu autocuidado. Vou te dar um exemplo que eu aprendi nessa minha jornada e que eu conheço várias pessoas que também aderiram a isso e estão adorando. Exemplo, preciso fazer exercício físico. Não estou em nenhuma academia, não tem academia no meu prédio, não sei o que fazer, ou então estou sem dinheiro para fazer academia, eu estou esperando sair o meu pagamento para me inscrever. Mas o que que você pode fazer hoje? Né? Então, por exemplo, poxa, uma pessoa pode fazer uma caminhada, não pode? Pode. Então, o que que a gente pode condicionar o autoconhecimento com o conhecimento do alto? Bem, eu tenho um par de tênis, eu tenho um itinerário aqui seguro do horário tal ao horário tal que eu possa fazer na minha cidade, né? No meu bairro, no meu condomínio. Ou seja, você vai fazer uma avaliação de risco, né? E aí você pode traçar uma meta. Vou fazer 20 minutos, 10 para ir, 10 para voltar. Isso já é dar um primeiro passo. Isso já é tornar a coisa consciente, né? Então, o que que eu preciso para fazer essa caminhada? Separar minha roupa, definir o horário e sair para caminhar. Tá, e como é que eu associo isso agora à espiritualidade? Por exemplo, para quem é católico, a pessoa pode, durante uma caminhada de 20 minutos, rezar o terço. Por quê? Porque rezar o terço inteiro leva 20 a 25 minutos.
Então, você pode oferecer aquela caminhada, aquele sacrifício, né, de ter que sair de casa, se arrumar, se vestir, ficar andando, né, para poder suar, se cansar. Você pode oferecer aquilo a Deus e fazer daquilo um ato de oração. Ou seja, a sua caminhada está sobrenaturalizada. Ela não é mais uma caminhada para gastar caloria. Ela não é mais uma caminhada para proteger o coração. Ela é uma caminhada para te colocar em união com o Senhor, para que vocês se tornem um só. Ah, Glorita, mas eu não sei rezar o terço ou eu não sou católica. Não tem problema. Você pode fazer respiração e fazer da sua caminhada um momento de consciência plena. E você observar os passarinhos, as flores, as pessoas andando. E aí você vai estar fazendo não só um exercício aeróbico, como um exercício de mindfulness, que é tão recomendado hoje para gerenciamento do estresse. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, começa a contagem da sua respiração e está caminhando, e aquilo passa a ser, né, introduzido na caminhada, por exemplo, inspirar o ar, conta até 4, expirar o ar, conta até 4. Quando você fica nesse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, você está limpando o teu cérebro. É como se você estivesse fazendo uma faxina. Nessa hora, você não está pensando, né, no salário, na conta, no boleto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você trouxe ali uma prática de mindfulness para sua caminhada. E aí, o que vai acontecer? Quando você terminar a caminhada, você não vai ter só feito um exercício aeróbico, você vai ter feito uma prática de silêncio, uma prática de respiração consciente, uma prática de conexão com a natureza, né? E isso vai ajudar você no gerenciamento do estresse. Compreendeu? Mais alguém quer compartilhar? A Marisa abriu a câmera. Quer compartilhar qual é o seu desafio? Pois é, eu ando muito viciada em doce. Agora eu descobri as bolachinhas recheadas e é uma briga, é uma luta para não comer. Eu gosto de tomar um cafezinho sem açúcar, mas acompanhar no chocolate ou um docinho. Aí eu percebo realmente que eu estou enorme, gorda e engordando muito. Vocês têm a ver, lógico, com o açúcar, mas eu estou numa briga terrível com o açúcar. E essa bolachinha, por exemplo, eu não vou comer. Não vou comer, vou pegar só uma. Aí nessa uma, duas, tal. Então, a minha problemática maior e atual é doce e a bolachinha. Então, eu não estou tendo controle realmente. E isso estou engordando muito. Essas confraternizações agora que a gente teve, que você se veste e tira foto, você começa a ver que você está gorda, que você está enorme. E estou com um problema sério, realmente. Preciso de ajuda para isso, porque eu não estou conseguindo dominar esse meu doce. Olha, Eu faço. Marisa, a primeira coisa que eu vou te sugerir de ajuda é você buscar entender por que você está precisando de açúcar, de doce. E essa pergunta é uma pergunta que ela tem duas frentes de trabalho. Uma é a frente física. Se você, por exemplo, tiver com insulina, com resistência insulínica, isso faz você querer uma energia rápida. Se você tiver com a hemoglobina glicada alta, isso faz você buscar o açúcar. A outra coisa é como que você se alimenta no dia a dia até chegar esse horário da tarde, porque se você tiver uma alimentação com baixo índice proteico, a busca pelo açúcar, ela é um mecanismo comum a todas as mulheres, principalmente depois da menopausa, porque é uma fonte de energia rápida. E por ser uma fonte de energia rápida, quanto mais você come, mais você quer comer. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa energia rápida entra, ela sai. Então vira um ciclo vicioso.
eu como ela para ter energia rápida, mas como ela acaba rápido, eu quero comer mais e mais e mais e mais. E isso associado à baixa de proteína vira uma necessidade nutricional, porque você está com uma dieta empobrecida, né? Então, isso é um outro ponto. Quem cuida desses pontos, os primeiros que eu falei a nível de exame, são os médicos. No seu caso, você pode ter o acompanhamento de um clínico, de um geriatra, de um endócrino. Com relação a como organizar a sua alimentação ao longo do dia, para a sua necessidade, para que você seja uma mulher bem nutrida, para que as suas células tenham nutrição e não precisem ficar buscando energia barata, né, que são os doces, você precisa comer fibras, proteínas, que é o que a gente chama de comida de verdade, né? Comer mais a comida de Papai do Céu. Né? Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar aí, usando o autoconhecimento e o autoconhecimento do céu, é você encarar isso como um desafio espiritual. Porque se você pensar na gula, tchau, Bárbara, um beijo, vai com Deus. Se você pensar no pecado da gula, você sabia que o pecado entrou no mundo por causa da comida? A Eva e o Adão comeram a maçã que era o fruto proibido. Então, eles não resistiram a um fruto e comeram, e ele trouxe consequências desastrosas, né? Então, a gula não é uma coisa de menos valor espiritual, ela é uma coisa de alto valor espiritual. Então, quando ela está dominando o nosso comportamento, ela precisa ser olhada com atenção. Mas não é só com atenção espiritual, é com atenção médica também, tá? E aí, dentro desse processo, se você começa a ter um acompanhamento médico, aumentar a ingestão de proteína, colocar pelo menos 4 fontes de proteína em 4 refeições, né? No café da manhã, almoço, lanche e jantar. Você já vai estar garantindo que você não tem esse impulso do açúcar. E a outra coisa é você fazer pequenas mortificações. O que são mortificações? São práticas de piedade que existem desde que o mundo se tornou cristão. O que são práticas de piedade? É você oferecer um sacrifício a Deus em nome de algum bem maior. Então, você pode, por exemplo, oferecer aquela bolacha para a conversão de um neto, de um parente, ou para a cura de alguma doença, né? E você parar de comer aquilo para esse bem maior, né? Que é o que a gente faz na época da quaresma, quando a gente para de comer algum tipo de comida ou beber um refrigerante. Então, essa é uma prática de piedade que é muito usada desde que o mundo é mundo, né? Na nossa civilização judaico-cristã. E isso é perfeitamente aplicável no nosso dia a dia de dona de casa. Por exemplo, eu, como prática de piedade, eu optei em tirar o refrigerante. Por quê? Porque eu sabia que, pelo meu temperamento, como eu sou uma pessoa anfitriã, que gosto de comer os doces, que as pessoas preparam para mim, ou gosto de uma sobremesa dividida com a família, eu sabia que se eu botasse uma meta como tirar o doce, ia ser muito custosa. E aí poderia ser que ela não fosse possível de ser executada. Mas tirar o refrigerante é uma coisa que tem como eu compensar com uma água com gás, uma água saborizada, né? Então, outro macete que tem para essa sua situação é você substituir o doce por alguma coisa similar. Então, o meu médico, ele me orienta ao chocolate 70% com o café, né? Então, em vez de você ter a bolacha, você joga a bolacha fora, não deixa ter bolacha em casa e você substitui, porque o nosso cérebro odeia o vácuo, né? Então, por exemplo, se chegou a hora da bolacha e não tem bolacha, você vai ficar muito frustrada. Agora, se chegou a hora da bolacha e você põe, por exemplo, uma tâmara, põe uma ameixa, põe um damasco seco, põe uma passa,
você vai estar fazendo uma troca e ele vai aceitar. Mas se você tiver a bolacha aí, ele não vai aceitar, porque Não vai, ele vai comer a passa e vai atrás da bolacha depois. vai atrás, Então, o realmente. segredo é você jogar fora tudo que é tentação, porque tentação não se luta, tentação se foge, É entendeu? verdade. É verdade, porque a tentação é enorme. Gente, eu não aguento. Eu vou assim, eu já compro 3, 4 pacotinhos, porque eu quero ter no armário. Porque na hora que me dá o desespero, eu vou lá pegar minha bolachinha. E eu estou percebendo que isso está me prejudicando realmente. Mas eu vou tentar realmente fazer isso, uma troca, uma compensação, e realmente pensar em oferecer, né, essa minha gula em alguma coisa de bom, principalmente para mim, né? Isso Que mesmo. está E, sendo e para prejudicado. e para você e para Ana Cláudia que colocou aqui que a conexão dela com Deus é muito forte, que ela tem uma caminhada messiânica e ligação com a natureza, ela disse que está faltando essa conexão com o corpo. Então, o lance todo do corpo é o seguinte: é você entender que o corpo ele é o templo. Então, sem o corpo não tem o espírito, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, a gente tem o espírito, a gente tem a alma, mas só que elas estão ancoradas num corpo. E se a gente não cuida bem do corpo, a gente não está fazendo o trabalho completo, porque nós não somos seres angelicais, né? Os seres angelicais, eles não têm matéria, mas Deus quis que nós tivéssemos matéria. E se ele quis que nós tivéssemos matéria, é por algum objetivo. E para a gente poder servir bem a Deus, a gente precisa ter um corpo sadio. A gente precisa ter um corpo que não esteja intoxicado de açúcar, aonde a gente sente um sono horrível, uma sonolência, uma fraqueza, uma baixa de energia, porque o excesso de açúcar ele traz um cansaço, né? Então, Verdade, uma das verdade. coisas que o açúcar faz é trazer cansaço. É, Né? Então, quando a pior gente que é isso. trabalha em prol de melhorar a energia do corpo, a redução do açúcar ele passa a ser uma necessidade, porque eu quero o meu corpo mais ativo, eu quero o meu corpo mais sadio, né? E a Iraneide falou que ela considera que eu estou presenteando muitos com esse protocolo mente-corpo coletivo. Ah, Iraneide, obrigada. Era essa a ideia. Graças a Deus vocês Eu, vieram, disseram sim para esse chamado e estão desfrutando aqui dessa oportunidade, porque se vocês forem ver o tanto que eu e a Mônica enviamos de convite, não só nos grupos de empreendedoras, como no grupo Florescer, no grupo do Instituto Mulher Integral, no grupo do Sim para Mim, no grupo do Momento Lux, no grupo das Mulheres Bárbaras, no grupo da BPW, né? A gente deve ter chamado para mais de 300 mulheres, mas você vê que a gente está aqui em 7. Olha que coisa curiosa, é, não é verdade? Então, eu gosto verdade. muito daquela frase que Papai do Céu fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo está consciente para esse tipo de chamado, né? Nem todo É, mundo está disposto a pagar um preço de tirar um tempo para si e poder estar se ouvindo. Por quê? Porque isso dá trabalho. E a pessoa quer o resultado automático, que é a pílula mágica. Né? Quanto é que é para emagrecer aí? Paga o que for, mas não quer fazer a mudança de estilo de vida. Não quer ir dormir mais cedo, não quer ir fazer educação alimentar. Pode falar, Ana. isso eu ia, quando estava falando, ia dar continuidade por conta disso, por entender que nós somos corpo e mente. Então, assim, a gente precisa ter esse respeito com o corpo, justamente porque foi Deus quem nos deu, é Ele, significa Ele, dá vida a esse espírito, né, que está aqui. Então, assim, é, na verdade, essa intenção desse
o dia a dia, de você entender essa luta, né, constante do que é bem, do que é o belo e preciso, não é só pela beleza, mas por conta da saúde mesmo, enquanto a gente se percebe necessária aqui, né, tem uma missão aqui. Então, esse corpo precisa ter atenção. E, Eu Então, sou, o depois eu caminhar quero falar. realmente é uma sugestão que aquela tal história também, né, de estar fazendo a terapia vem muito por conta disso. A gente tem uma consciência das coisas, e sabe o que fazer, mas acaba não fazendo. Então, quando você está fazendo terapia, né, que bem que é o terapeuta, o psicólogo poder dizer para a gente o que a gente sabe, mas não age. Aí, o veja o apóstolo portão. Paulo não falava, por que não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Porque existe uma luta Uma luta interna. E quando interna, a gente estuda mais aprofundadamente o cérebro, a gente vê que o nosso cérebro ele tem três formas de funcionamento básica. Uma é positiva, outra é negativa e outra é neutra. E se a gente não tiver bem de saúde, tanto nesse aspecto corporal como com o corpo ativo, o nosso cérebro ele funciona mais tempo de forma sabotadora. Então, o cuidar do corpo é uma das formas também de você ativar o sábio interno, que é essa parte da nossa mente que funciona positivamente, né? Então, para quem não sabe, na Inglaterra, um dos tratamentos de primeira linha para depressão é fazer exercício aeróbico, caminhada diária. E quando a pessoa não tem disposição para sair de casa, o protocolo recomenda que você tenha um auxílio de alguém externo, ou de um parente, ou de um irmão, ou de um personal trainer. Para quê? Para fazer você fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter vontade. Porque o resultado vem, gente. Então, assim, a coisa mais impressionante é que você não precisa ter vontade para escovar o dente, né? Você precisa só ter a escova de dente e a pasta, Hã? né? Então, assim, não Tá adianta descido. você achar que tem que começar Posso a já? querer escovar o dente para escovar o dente. Não. Você vai escovar o dente porque você Os comeu, tá com a parafusos boca são frouxos suja e a lá em sua boca cima. precisa ser limpa. Senão você vai ter cárie. Simples assim. É a mesma coisa com o cuidado das outras partes do corpo. Então, se eu fui treinada pela minha mãe, né, para escovar o dente todo dia após as refeições, por que que eu não posso, como adulta, me treinar para eu reduzir a quantidade de ingestão de doce, para eu fazer práticas de exercício físico diária, né, para eu poder ter um corpo mais saudável? Por que que eu não posso me tornar essa própria educadora de mim mesma, né, de fazer com que eu faça as coisas que só eu posso fazer por mim, né? Ninguém pode fazer por você esse autocuidado, né? Se você come porcaria, ninguém vai poder regular teu intestino para você ir ao banheiro todos os dias. É você que vai ficar lá com a prisão de ventre. É você que vai ficar Depois, lá, né, com as fezes ressecadas, se você não bebe água, né? Então é você que tem que tomar essa providência de andar com uma garrafa d'água, de ter hábitos condizentes com a vida que você deseja. Pode falar, Flávia. depois eu quero falar, viu, Glorita? Ah, você tinha pedido antes, então fala você, Irinádia. Eu posso falar? Pode? Pronto. Eu assistindo toda a sua aula, né? Que é a palestra como primeira aula, eu gostaria que você elaborasse, né? Em outro momento eu posso entrar em contato com você, um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento aí nessa linha, porque são tantas coisinhas que você citou hoje, que está enraizado, os vícios, que nós precisamos, por mais boa vontade que tenha, precisamos de alguém que seja luz para conduzir. Aí eu espero que você depois ou forme um grupo onde as pessoas possam, você diz quanto a gente pode colaborar, porque cuidar do outro você não paga,
você só colabora, né? Então, você poderia elaborar e apresentar para o. Podia ser um grupo, né? Cada Claro, um que facilitava, o grupo X, o grupo fechado, porque, olha, tudo que você falou, eu digo, poxa, eu preciso, ou eu preciso, eu mudar, preciso mudar, preciso mudar. Então, quer dizer, fica uma muita coisa e você termina sem fazer nada, porque não tem, eu sei que tem que ter a boa vontade, mas uma aula dessa, uma palestra dessa, você tem que rever várias vezes para você ir dizendo, agora eu faço esse, depois eu faço aquele. E você sabe que precisa, para a autoestima, para você chegar a isso. E a Glorita, com certeza, ia ser esse elixir. Pense com carinho. Eu sou a claro. primeira a me inscrever, viu? Ai, obrigada. Estou muito feliz de Né? saber disso. E Então, outra coisa, isso aí você pode também fazer, independente de grupo, um plano familiar. Porque quando você estava falando, eu via, eu sou, faço isso, a minha filha faz assim, a outra faz acolá. Quer dizer, aham, tem vou anotar, hein? dois tipos que você pode fazer. Ah, não quer fazer em grupo? Pode fazer um familiar, né? Aí, pelo número de pessoas, que vai bem direto também, todos esses protocolos. Porque é uma tristeza você ouvir, ouvir e depois não fazer nada, Aham. certo? Então, É, eu senti agora a necessidade de me organizar para fazer um trabalho junto a você, muito certo? bacana você ter dito isso, porque eu conversei com a Mônica sobre essa necessidade de um acompanhamento, que eu tive isso. E aí eu contei com o apoio de profissionais, cada um de um lugar, e acabei errando muita coisa e investindo muito né, para poder chegar no resultado que eu desejava. Então, eu falei com a Mônica da gente criar uma semana de desafio, que nem aqueles desafios que tem de Herbalife, de não sei o quê, um desafio do sim, para que vocês possam dar uma virada e poder, de fato, conseguir colocar esse passo a passo em ação. E Eu aí, sei, Glorita, eu sei a sua intenção de criar mais um evento, isso é bom porque motiva, entendeu? Como é Life, como outra. Mas o seu trabalho vai além disso. Precisa da presença, aquela história de você ser presente na minha vida e permanecer presente, e estar sei, presente. aham, Então, eu sinto você ser presente na minha vida, mas eu preciso fazer esse vínculo de estar presente, certo? perfeito. Tá bom. Então, é essa a diferença, porque continue fazendo. Eu gostaria, eu quero ver essa aula, eu queria que minhas filhas, passar para minhas filhas assistirem esse momento, porque isso motiva, Tá, né? Isso combinado. motiva a participar, porque eu quero Fechado. que Eu vou seja um coletivo. providenciar isso sim, e ano que vem a gente vai botar isso em prática, Pronto. tá? Poxa, Deus te abençoe. E a Isso. gente pode pensar nisso como uma abertura do autocuidado já com o Janeiro Branco, que é essa campanha de incentivo ao cuidado da saúde mental o ano inteiro. Por isso que ele começa em janeiro. Então, Pois eu acho que é. é uma boa época do ano para a gente implementar esses cuidados com esse foco, né? Que a virada do ano, o ano novo, a coisa nova, traz uma energia muito boa para nós. E aqui, como eu falei, como do grupo da paz, é uma coisa que a gente pode apresentar para a BBW local comprar esse momento, Perfeito. viu? Tá bom, querida, combinado. Ok. E você, Flávia, o que que você gostaria de compartilhar conosco? Flávia levantou a mão. Tá aí, Flávia? O teu microfone está fechado. Oi, Glorita, peraí, que eu tô aqui no celular. Aí eu não consegui, peraí. Ai.
eu estou enrolada aqui, que eu gosto de falar com a câmera, né? Então, Aham. deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Peraí. Consegui abrir a câmera. Bom dia a todos. Consegui abrir a câmera? Não, não abriu aqui, não. Meu pai. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Aqui, para mim, tá dando você com a câmera fechada. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Eu vou Pedi, falar de qual jeito? eu pedi Para a para gente abrir também a não abriu, câmera. Não não. sei se Peraí, foi aí. abre. Ah, você me autorizou. Eu não Agora estava abriu. sendo autorizada a abrir a câmera. Então, é, você me acompanha há algum tempo, né? No último ano, tudo, né? Você conhece um pouquinho a minha história e sou muito grata, sabe, Glorita, de conseguir fazer parte, né, dessas terapias que você me convida, né? Mais um ano que a gente está aí juntas. E eu falo, o crescimento que eu obtive, né, desse acompanhamento e eu querer, né? Eu já adoto vários padrões, né, dentro da minha vida. Depois dos 40 eu comecei a cortar o açúcar. Foi uma coisa que, para mim, fez todo sentido, né? Eu não sou diabética, eu não tenho problema nenhum. Eu não tomo medicamento nenhum, né? Isso, para mim, é um motivo, não é de orgulho, mas eu acho que de uma mudança real de comportamento, né? De querer ter uma velhice de qualidade, né? De ter uma vida de mais qualidade, na verdade, né? Exercício, eu tenho que me exercitar de qualquer jeito, porque eu tenho uma hérnia de disco devido a um acidente que eu tive quando eu estava grávida. Eu caí do elevador do 10º andar. É uma história que eu tenho de superação, né? E tanto eu quanto meu filho estamos vivos depois de um trauma tão grande, né? Eu só tive uma gravidez de risco que, em vista do que eu tenho de resultado hoje, eu tenho que ter um padrão de comportamento de me exercitar, senão, e me manter magra, né? São duas. Foi um médico que, quando eu tive várias crises de coluna na época, ele falou: ou você se exercita ou você opera, e eu não te indico operar. Enfim, eu vejo quanto é bom você estar exercitando o seu cérebro, né? Você tendo a sua Mas fala na essa primeira pessoa, fala eu. Não ah, fala é um genericamente, grande, não. é o meu desafio. Aham. É esse o meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre colocar o pensamento para o outro. É esse aí. Não é É o sair do biscoitinho. automático negativo para o positivo, né? Exato. É Então, esse aí, era aí que eu ia chegar. então eu vou te ensinar. Aí todo mundo pode aprender junto com a Flávia. Existe uma coisa que é muito popularizada na Igreja Católica que se chama jaculatórias. O que que são jaculatórias? Vou pegar aqui o sentido da palavra, que eu gosto muito de ler. Olha lá, vamos lá para o Essa palavra GPT. eu nunca ouvi falar na Igreja Católica, novidade para mim. Então, olha só, o sentido da palavra jaculatória. Na espiritualidade cristã, jaculatória é uma oração breve, espontânea e fervorosa, lançada a Deus como uma flecha no coração. Não é uma oração longa nem formal, ela é curta, simples e repetida com amor, com intenção, feita em qualquer momento da vida cotidiana. O sentido espiritual de uma jaculatória expressa a presença de Deus constante, confiança filial e união do seu coração com o coração de Deus. E aí eu vou te contar uma história minha para você ver a força de uma jaculatória. E eu não sabia o que era jaculatória quando eu fiz isso, tá? Aqui no Rio de Janeiro,
para quem conhece o centro da cidade, tinha muitas pinturas nas paredes dos viadutos com a frase: "O sangue de Cristo tem poder". Isso é uma jaculatória. E eu cresci lendo, aprendendo a ler e lendo coisas na rua, e essas eram as frases que eu mais lia, porque elas estavam mais estampadas nas paredes da minha cidade. Com 12 anos, o meu pai foi para um lugar que era considerado um lugar mais assim perigoso, e ele fez estacionou o carro num acostamento para poder trocar de lugar com o meu tio, porque ele estava com sono na Avenida Brasil. E aí o meu tio saltou do carro do carona, foi para o motorista. O meu pai veio para o banco do fundo e eu fui para o carona. Nisso, vieram dois homens, um em cada lado da porta do carona e do motorista. O homem que estava no meu lado, no lado do carona, ele estava assim com a mão. O homem que estava do lado do meu tio, ninguém viu. Quando eu olhei para o cara, que eu estava assim meio distraída, eu ri para o cara, achando que era algum amigo do meu pai fazendo uma brincadeira de assalto. E aí eu ri. Tipo assim, pô, esse cara tá pegando, tá fazendo uma pegadinha. E aí o meu tio, quando olhou assim, ele achou que era uma arma, ele viu uma arma. E ele ficou com medo de eu sofrer algum tipo de problema lá com o bandido, e ele acelerou o carro. E nessa que ele acelerou o carro, o cara do lado dele, que nem eu, nem meu pai, nem ele vimos, ele deu um disparo e o meu tio levou um tiro e ele seguiu dirigindo com um tiro, né, tendo sido disparado, até que o carro enguiçou, porque ele fez uma manobra de dar o aceleramento total do carro em primeira. Então o carro era manual que fala, e ele começou a enguiçar. E nisso meu pai olhou o meu tio, disse que o meu irmão morreu. E o meu tio lá todo ensanguentado, aí eu fui para trás com o meu tio e eu falei assim para o meu pai: pai, vamos que vai dar, a gente precisa encontrar um hospital. Ele, não, meu irmão está morrendo. Eu falei: não, pai, o sangue de Cristo tem poder. A gente vai conseguir ajudar ele. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E aí o meu pai viu a bala, quando ele passou o meu tio para o banco de trás, cair na mão da camisa do meu tio na mão dele. Então a bala do meu tio foi numa diagonal, assim, saiu de cima para baixo e saiu aqui, ó, nessa parte aqui do peito. E nós fomos tentando achar um hospital. E quando a gente entrou no primeiro hospital que a gente viu, o cara que da emergência falou que eles não atendiam a emergência. E o meu pai, que era advogado, falou que isso era crime, que era omissão de socorro, que ele tinha que atender, que o irmão dele estava morrendo. E a gente continuando a oração: o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. E aí acabou que o meu tio foi atendido por um médico, e quando o médico liberou o meu tio e foi falar o estado dele para a família, ele falou assim: olha, ele conseguiu sobreviver, foi um milagre, porque se a bala tivesse sido um calibre maior, ele tinha sido atingido numa artéria vital. Então, ele realmente teve um livramento. E, moral da história, as jaculatórias têm muito poder. Por quê? Porque eu não tinha estrutura emocional para ter uma conversa com Deus. Eu não tinha estrutura emocional para fazer nenhum tipo de oração mais elaborada do que essa. Então, muitas vezes, uma jaculatória, ela é o mantra, como a Mônica falou, que vai fazer com que o seu pensamento nocivo seja exorcizado.
porque o meu pai, naquela hora, ele estava com um pensamento nocivo, porque ele estava desesperado, achando que tinha perdido o irmão. Então, ele que tinha que manter a cabeça no lugar, ele estava sendo ajudado por uma criança de 12 anos. E eu, por minha vez, quando fui ser levada pela minha família para um lugar seguro, né, que saindo ali do hospital, cheguei na casa da minha avó, a minha avó era cardiopata e ela tinha muito problema de coração, muito medo. E eu arregacei a manga para ninguém ver o sangue, fiquei esperando a minha mãe chegar, sem falar nada do que tinha acontecido para ninguém. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse aquilo ali, ia dar mais um problema na casa da minha avó. Para ela não ter o problema, eu fiquei quieta, esperando tudo se resolver para depois contar. E, com certeza, isso não era um poder da minha pessoa, isso é o que a gente chama de graça de Estado. Graça de Estado é quando você recebe uma graça de Deus para passar por uma situação, que não é uma situação que você tem conhecimento ou habilidades para passar por ela. Então, eu não tinha conhecimentos e habilidades emocionais, intelectuais para passar por aquele tipo de coisa. Mas eu recebi uma graça de Estado. Por quê? Porque eu recorri à fonte. Eu pedi pelo sangue de Cristo. E não tem nada que seja mais poderoso no mundo espiritual do que o sangue de Cristo. E para quem conhece energia, para quem conhece magia, para quem conhece coisas ocultas, sabe que o sangue de uma pessoa pura, ela tem um valor, né, no mundo espiritual muito maior, porque ela é perfeita, né? Então aquilo ali foi um ato de sacrifício, né? Jesus era o Cordeiro Santo que foi dado em sacrifício para salvar o mundo. Então foi o tipo de oração mais perfeita que tinha para ser feita. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm condição de vocês criarem as orações de vocês, de vocês criarem as jaculatórias, ou vocês pegarem jaculatórias que já foram testadas e aprovadas, né? Como essa do sangue de Cristo tem poder. Tá ok? Todo mundo conseguiu pegar o que é uma jaculatória, um mantra? É essa Sim, repetição que vai sim, fazendo essa eu limpeza na nossa tentei mente. mantra, né? Como se fosse um mantra, né? São Então, os as mantras, né? denominações, Mantras. elas podem mudar, mas o Não resultado dá, final é o mesmo, exatamente. entendeu? Entendi. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Hum. Não? Eu ia só terminar. É, enfim, Treinar o cérebro, você já sabe, jaculatória. foi ótimo aí o ensinamento, viu, Glorieta? Muito bom. Enfim, eu acho que quando você adota, quando comecei a adotar realmente boas atitudes, né, comigo, a mente acompanha, Glorieta, a mente acompanha, entendeu? E assim, no início pode estar dando tudo errado, mas a tendência é dar certo. Isso aí. E eu queria finalizar com vocês falando um pouco desse desdobramento dessa tese de união da psicologia com a espiritualidade, que foi o conteúdo desse encontro, né? Que a psicologia ela oferece ferramentas que vão nos ajudar aqui a reconhecer emoções, a compreender padrões de comportamento, a desenvolver uma autorregulação emocional e uma responsabilidade psíquica, porque você passa a entender que ninguém tem o poder de te fazer triste ou alegre, que é você que tem o poder de ter uma emoção e de gerenciar ela, né? Então, esse nível de consciência faz com que o autocuidado tende a se reduzir a alívios momentâneos ou práticas de fuga, quando ele é só uma coisa meramente rasa.
Agora, quando você dá sentido a ele e dá um valor de transcendência, o que que acontece? Você tem a espiritualidade que ajuda você a ampliar o seu horizonte de existência, ajuda você a atravessar o sofrimento sem se perder e ajuda você a sustentar as escolhas coerentes com valores profundos, que não é você, por exemplo, cortar o doce porque o médico mandou, mas é cortar o doce porque eu quero ter autodomínio, para que eu possa ter uma vida mais equilibrada, porque o meu corpo é o templo do espírito. Então, olha só como o cortar o doce ele deixa de ser uma coisa meramente médica para ser uma coisa que dá um sentido para a minha vida. Vocês estão entendendo? Então, eu queria que vocês soubessem que a espiritualidade ela não substitui a psicologia, mas ela responde a uma pergunta que a técnica não alcança, que é para que viver e para que cuidar de si, né? Isso a psicologia não responde. Então, o autocuidado ele pode ser uma fonte de conexão com Deus. E aí você vai ter a condição de conectar a psicologia com a espiritualidade, fazendo com que o autocuidado deixe de ser meramente um consumo de bem-estar e passe a ser uma prática de responsabilidade consigo mesma e com a sua vida, que é um presente que Deus deu. E isso faz com que você passe a se tornar responsável. Isso passa você a ter limites, a fazer escolhas que são mais difíceis, em vez de serem escolhas só baseadas no prazer ou só baseadas no seu conforto, né? E aí o que que acontece? O autocuidado deixa de ser apenas se sentir bem para viver alinhado, né? Então, assim, não é o se sentir bem porque eu quero conforto, porque eu quero prazer, não. É o eu me cuidar, porque eu estando bem, eu vou estar bem para mim, eu vou estar bem para o outro, eu vou estar bem para a comunidade. Então, você vai estar trabalhando, inclusive, para o planeta, né? Porque uma mulher, quando está com a cabeça mal, ela é uma fonte de adoecimento para a família. E quando uma família está mal, ela é fonte de problemas sociais na nossa comunidade. Então, olha quanta coisa a gente conquista estando bem de cabeça. E aí eu quero finalizar com o seguinte: a psicologia sem a espiritualidade, ela pode organizar a dor, mas não necessariamente dar sentido à dor. A espiritualidade sem a psicologia, ela pode inspirar, mas ela corre o risco da negação emocional. E o autocuidado, ele nasce quando a consciência e o sentido de responsabilidade se encontram. Porque você não tem que fazer nada porque o médico mandou, mas você tem que fazer porque você se ama e porque você quer se ver melhor. Combinado? Então, Combinadíssimo. atendendo a pedido da Irineide, eu vou montar um projeto para vocês, para a gente começar no dia de Reis, e aí vai ser o dia da rainha. Vai ser o dia que nós vamos dizer sim para a gente como rainhas. Combinado? Oba! O dia da rainha, gostei. Então, fechou. Eu vou me programar, vou passar essas férias organizando tudo para oferecer para vocês essa transformação de gata borralheira a rainha. Tá bom? Ótimo. Então, para a gente finalizar, eu quero dar a palavra a cada uma de vocês e saber por que valeu a pena vocês terem vindo aqui hoje, nessa sexta-feira, véspera de Natal, estarem conversando sobre autoconhecimento e conhecimento do alto. Por que Olha, valeu eu a pena, adorei. Marisa? Nossa, muito. Me fez Aí, realmente pensar, repensar, né? E pensar, porque eu já tinha consciência que não Ele não era tirou, bom, ele não tirou, não, Ferrolho. porque eu Peraí, estava fazendo, né? começa de novo, que deu uma interferência aqui no som. Fala. Agora, oi. Pode Então, falar, Marisa. me deu mais consciência, né? Realmente eu tenho que ser mais forte. Quer dizer, a coisa errada estava realmente me consumindo. Era o doce, eu sabia, tinha consciência, mas eu ia atrás, né? Agora eu entendo que eu tenho que ser forte, eu tenho que me olhar, eu tenho que me cuidar. Então, eu acho que valeu muito. Nossa, você é maravilhosa, né? Desde o outro, sim, para mim,
eu sou sua fã número 1, tá? Boas festas, um feliz ano novo. Eu te espero realmente, te aguardo dia 6, tá? Um ano maravilhoso para você. Beijo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Beijo. querida. E você, Ana Cláudia, por que valeu a pena ter vindo na palestra hoje? Bom, realmente dizer sim para mim é necessário. Então, assim, esses encontros com você e esses momentos de consciência é sempre bem-vindo. Quanto psicóloga, melhor do que ninguém, né? Eu sei como essa minha fala justamente a que eu ouço, né? O quanto é legal nós estarmos diante de um profissional, esse profissional voltado para nós para si, né? Junto com a gente esse momento de conscientização. Então, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com você como profissional, como colega de trabalho, e ver as meninas reunidas e também ter esses insights de conscientização, é sempre positivo, é mais um passo para entender que eu estou no caminho certo, que Deus realmente une as pessoas, né? O que você falou também, de 300 pessoas, as 7 que estavam aqui, é porque era o momento de estarmos aqui. Então, eu fico feliz de estar entre essas 7 reunidas, unificadas nessa conscientização desse encontro com Deus, com o alto, né? A partir do momento que a gente acredita que ele existe. Muito bom, Ana. E olha, no seu caso, eu quero uma selfie de você com um tênis fazendo a sua caminhada. Combinado? Verdade, E aí, combinado. cada ida sua para caminhar, você vai ganhar uma estrelinha comigo. E se você juntar para mim 5 caminhadas, você vai ganhar um presente meu. 5 caminhadas até o final do ano, tá? Ai, tá bom, tá legal, dá Vai ganhar um tempo. presente meu. Me aguarde. Mas tem que mostrar que foi, Pode deixar, tá? tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? É só para Eu vou agradecer tirar aí, foto. mas essa parceria, Glorita, eu acho que 2026 aí a gente vai entrar já com um pé muito positivo nesse novo ano. E é isso que a gente quer, né? Melhorar sempre. Porque aqui a gente não é físico, né? A gente é espiritual. E você disse tudo, viu? Obrigada. Obrigada. Beijo. Valeu, Flávia. Obrigada a você por estar aqui. É um prazer ter você conosco. Alguém mais quer falar alguma coisa para terminarmos, para eu poder liberar vocês? Eu quero dizer obrigada por mais este presente hoje. Ah, Viu, obrigada, Glorita? Irineide. Você também é um presente para mim, você sabe disso, né? Olha, que Deus nos abençoe. Amém. E um abraço a todos. Tá ótimo. Claudete vai se animar em falar? Bom, tá muito gratificante essa reunião, gostei. Apesar de eu falar pouco mesmo, eu sou muito tímida, mas, mas foi muito bom, tá? Valeu a pena? Eu vou tirar foto da minha irmã. E você vai dizer sim para você? Vou. Quero ver, hein? Preciso dizer assim, Quero ver, hein? preciso. Falou, querida. Feliz Natal. Beijo a todos. Bom Natal, né? Isso, bom Natal para todas vocês. E, Mônica, Obrigada. fala alguma coisa para a gente encerrar aqui o nosso momento de conexão com as meninas. Cadê a Mônica? Ela está aqui. Mônica? Oi, tudo bem, meninas? Eu estou na rua, mas acompanhei tudo. Foi muito gratificante. Tenho uma experiência também com a minha conexão com Deus. Partiu também da Glorita. Em 2023, eu decidi que eu iria estreitar meu relacionamento com Deus e fui fazer minha primeira comunhão, minha crisma. E é isso aí. Desejo Feliz Natal para todos. Obrigada por terem atendido o convite. É um prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada, Mônica, pela parceria.
por mais essa realização que a gente pôde oferecer nesse finalzinho do ano para que mais mulheres possam estar dizendo sim para uma vida melhor. E é o que a gente deseja para vocês, e a gente se compromete aqui nesse encontro de oferecer algo muito especial o ano que vem, dia 6 de janeiro, para a gente já começar numa data tão importante que é o Dia de Reis, tá bom? Tira uma foto, Glorita. Tiro sim. Marisa e Irineide, podem abrir a câmera para eu tirar uma foto? Tá, Se não puder, não tem problema. 1, 2, 3, valendo. Peraí. Glorita, a anfitriã desativou minha câmera. Ah, é? Ativa aí. Eita! Vamos lá, pedir para iniciar vídeo. Vai, vê se você consegue. Opa, 1, 2, 3 e já. Não, fechou, Irineide. Você está dirigindo? Prontinho, meninas. Parabéns por essa iniciativa de vocês terem dito sim para estar aqui. E sigam em frente. Não deixem nada parar vocês, porque vocês têm Deus. Combinado? E você e Deus, em qualquer lugar, são maioria. Um beijo grande. Ninguém segura vocês, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.